Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a todos. É um prazer imenso uma vez mais estar com vocês nessa programação. Daqui a pouco você vai ter uma apreciação da palavra de Deus para abençoar a sua vida e sua casa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque assim você vai estar sempre sabendo quando nós enviarmos um novo vídeo. Gostaríamos de acompanhar você e ajudá-lo no desenvolvimento da sua fé, tá bom? Deus abençoe você, fique com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em oração, então não saia daí, assista até o final. Graças a Deus, queridos. O texto que vamos estar usando para falar sobre isso hoje é Gálatas capítulo 5, do versículo 16. Deus tem falado muito forte comigo sobre a gente fazer morrer a velha criatura. Quem é a velha criatura? É a pessoa que nós éramos antes de conhecer a Cristo. E há pessoas que ainda não entendem isso, acreditam que elas podem continuar sendo a mesma pessoa. E eu tenho aqui um testemunho que pode falar sobre isso também. E você vai ver, querido, que quando uma pessoa ela encontra com Jesus, alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer uma mudança. Tem que haver uma transformação. Senão não foi Jesus com quem você encontrou. E a coisa é tão forte, é tão importante o que eu quero falar com você, que ontem, antes de nós começarmos o cuidado da igreja, eu estava sentado ali de bermuda, ali de camisa, esperando uma resposta, e aí veio uns irmãos, que você deve conhecer, aqueles que arrumam tudo arrumado, de gravata, com a Bíblia na mão, e eles vêm falando de Jeová. Você sabe o que eu estou falando, sabe? E aí eu sentado ali, e ele com muita educação, são muito educados, começou a conversar comigo ali, ouvindo, sem que ele soubesse que eu fosse o responsável da igreja. E aí, me falando sobre uma reunião que ia ter, como é importante acreditarmos e tal, e eu fiz uma pergunta que eu costumo fazer sempre para eles, porque é algo que me intriga. Eu perguntei para eles assim: olha, muito bacana o que vocês estão me falando, muito legal, mas me diz uma coisa, qual é a experiência que você teve com Jeová, com Jesus? Gente, é incrível. Quando você pergunta isso para eles, é terrível. Você vê que eles ficam sem saber o que dizer, porque não tem. Ah, eu vim porque eu achei bonito. Eu vim porque eu fiquei convencido de que a gente precisa acreditar. Ah, eu vim porque o meu pai era. Eu vim porque a minha mãe era. Não tenho experiência com Deus, um relacionamento. Não existe algo que aconteceu. Aí eu falei para ele: olha, eu sou cristão. Eu tenho essa pergunta porque quando eu me converti, todas as pessoas que eu conheço que se converteram a Cristo, que foram transformadas, tiveram uma experiência. Eu era uma pessoa que me envolvia com prostituição. Eu me envolvia com roubo. Eu era um filho rebelde, desobediente. E eu vi Deus no dia em que eu ia morrer. Porque eu tinha me envolvido com uma mulher que era a mulher de um bandido. E eu ia morrer. E eu lembrei da oração da minha mãe, que ela dizia que Deus me salvou. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me salvar aqui, eu entrego minha vida para o Senhor. E eu comecei a falar isso para eles, eles pararam e ficaram ali me ouvindo. A senhora que estava com o rapaz, que parecia o rapaz, ele tinha mais tempo do que ela ficou realmente parece que você tem razão. Eu estou há algum tempo, mas ainda não vi isso acontecer. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, que se encontraram com Jesus, foram transformadas em algum nível. Aconteceu alguma coisa com elas, porque você não pode buscar alguém que não funciona. Você não pode buscar a um Deus que não fala, que não anda. Tem que haver uma resposta. Eu estou falando isso aqui não é porque eu quero denegrir ninguém, eu estou falando para você de uma experiência que eu tenho. Da experiência que eu conheço da minha esposa, que ela tem, das pessoas que se aproximam de Deus, elas são transformadas. Quando você chega próximo de Jesus, sinceramente acontece um milagre dentro de você. Pensamentos, sentimentos, ideias são transformados. Atitudes, hábitos, princípios que você tinha são quebrados, porque Cristo é a rocha.
a pedra de tropeço. Por quê? Porque ele confronta quem você é. Ele transforma a sua vida. Ele coloca você em contato com a sua consciência, porque quando nós não conhecemos a Deus, a gente tem a consciência silenciada, nossa consciência, a gente silencia ela. E a gente procura estar sempre perto de pessoas que fazem o que a gente faz para a gente não ter problema com a nossa consciência. Mas quando você se aproxima de uma pessoa que conheceu Jesus, você fica desconfortável. Porque a vida daquela pessoa, a maneira que ela age, como ela negocia, o que ela pensa, confronta você. Por quê? Porque você sabe da verdade. A Bíblia diz que nós fomos criados na verdade. Todo homem foi criado na verdade. É por isso que quando uma pessoa faz algo que é verdade, por exemplo, honestidade. Você é desonesto, mas você sabe que tem que ser honesto. E você está perto de uma pessoa desonesta, olha, uma pessoa honesta, você se sente mal. Você se sente constrangido. Por quê? Porque a verdade está em você. E é por isso que eu ensino para as pessoas, eu não posso te mostrar nenhuma verdade, eu não posso te falar nenhuma verdade. O que eu posso fazer é ajudar você a encontrar ela dentro de você, porque você já sabe o que tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Nós sabemos da verdade. Todo ser humano sabe da verdade. Você que teve uma experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Eu lembro que quando eu me converti de verdade, eu não conseguia mais andar com os amigos antigos. Eu comecei a ser escarnecido por eles, porque enquanto eu fazia o que eles faziam, havia um consenso, não havia acusações, mas quando eu chegava, mesmo insistindo, porque eu não queria perder aquelas amizades, eram pessoas que eu considerava legal, mas eram amizades que me levavam para o caminho errado. Então eu fui para um futebol uma vez, eu me lembro, e estava todo mundo fumando maconha. Estava todo mundo fazendo coisas erradas ali e me ofereceram. Eu falei, não quero. Por quê? Porque eu estou indo para a igreja. Aí começou a escárnio, porque dentro de cada um deles começou a sentir-se acusado, porque eles sabiam que estava errado. Então o que uma pessoa que está se sentindo mal faz quando ela se sente acusada? Ela ataca. Ela começa a escarnecer, desdenhar. E o Espírito Santo começou a falar comigo, olha, não é o lugar que você tem que estar. Não é a pessoa que você tem que ter. E é por isso que eu saí daquele lugar, eu fui embora, e eu comecei a me desvencilhar daquelas coisas, sair daqueles caminhos, porque algo mudou dentro de mim. Eu não tinha mais prazer naquelas coisas. Por quê? Porque algo aconteceu dentro de mim. Então, quando uma pessoa, ela encontra Jesus, algo acontece com ela. Se você me assiste agora na sua casa e você diz que é um cristão, que acredita em Deus, mas você continua sendo a mesma pessoa que você era antes, então você não conheceu Jesus. Você não sabe quem Ele é, você não sabe nem que Ele morreu na cruz por você. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela é transformada de dentro para fora. É normal você ver a pessoa ainda andando ainda com as roupas que andavam, mas alguma coisa mudou. E porque mudou dentro, não tem jeito, do lado de fora começa a refletir. Ela coloca uma roupa diante do espelho e ela começa a se sentir mal com aquela roupa, porque não é aquilo que ela quer mais. Ele começa a andar com uma pessoa e aquela pessoa faz coisas, fala coisas, ele começa a sentir, porque não é mais aquilo, não faz mais sentido. Houve uma mudança, houve uma transformação. E essa transformação, querido, ela vai mudando tudo ao seu redor. E eu me lembro que depois que eu me senti escarnecido, desprezado naquele meio, uma das pessoas que estava ali veio mais tarde falar comigo e disse assim, poxa Jonas, o que aconteceu com você? Aconteceu o quê? Não, você está diferente, você não é mais aquela pessoa. Eu falei, não cara, é porque eu conheci a verdade. Eu conheci Jesus. E o que ele é, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um homem santo, ele é o Salvador, ele é a verdade. Então eu não posso me esconder na mentira, porque agora eu sei o que é a verdade. Eu sei o porquê que eu fazia o que eu fazia. Eu sei por causa das coisas que eu fazia, o porquê que eu fazia. E ele se manifestou a mim. Eu vi ele. No dia em que eu ia morrer, as pessoas que estavam entrando naquele lugar, que sabiam que eu entrei ali porque eu corri, elas estavam me seguindo. Quando eu fiz a oração, eles pararam e voltaram. Não foi uma coisa que me contaram, eu vi isso. Quem me ouviu? Não tinha ninguém ali, eu estava debaixo de uma mesa, no meio do mato.
Um amigo meu, com quem eu corri com ele, ele se escondeu em outro lugar, entrou na casa dele, porque ele morava próximo ali, e eu pedi para entrar, ele falou que não era para entrar por causa da família dele. E eu vi realmente que eu não tinha amigos, mas ele estava certo, não estava errado, porque imagine. E ali naquele momento eu falei, se o Senhor me salvar, se o Senhor me tirar dessa, nunca mais eu vou confiar em mais ninguém desse jeito. E eles pararam e disseram, olha, não está aqui não. Como assim não está aqui? Ele entrou ali e foram embora. Foi o Criador. Ele me salvou. A minha vida, pelas coisas que eu fazia, pelas atitudes que eu tomava, pelas escolhas que eu fazia, acabou ali. E Ele me deu uma vida nova. Ali. Ali nasceu um outro homem, porque eu tive uma experiência com Cristo. E já se vão 28 anos. Algumas pessoas, como que você consegue 20? Por quê? Porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Se eu perguntar para você se você conhece Jesus, como conhece a sua mãe, se você teve mãe, você pode dizer que conhece Jesus como conhece a sua mãe? Talvez não. O que você conhece dele é o que falaram, o que você vê nos filmes, mas um relacionamento pessoal, íntimo com ele você não tem. E é isso que muda uma pessoa. Quando uma pessoa ela é mudada pelo Espírito de Deus, a velha criatura morre. Os velhos princípios, os velhos pensamentos, ele morre. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Cara, foi uma coisa assim extraordinária. Eu conversando com eles, meus irmãos, eles vieram me evangelizar e no final falei para eles que eu era o responsável da igreja, e aí parece que eles ficaram assim meio mais tranquilos. Porque talvez estavam se perguntando, como que pode esse rapaz aí me falar sobre essas coisas? Uma pergunta que eu fiz para eles: o que Jesus fez na sua vida para você buscar Ele? Não, mas eu vim por amor. A Bíblia fala que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ninguém vem a Cristo por amor, querido. É por isso que vocês não estão buscando a Cristo, estão buscando esse nome aí que vocês falam. Porque Cristo, querido, quem vem a Cristo, vem porque não teve outro caminho. Por quê? Porque Ele é pedra de tropeço. Ele é rocha de ofensa. Você já se perguntou por que a Bíblia fala que Ele é chamado de pedra de tropeço? De rocha de ofensa? Porque Ele te ofende. Que isso, bispo? Exatamente. Ele ofende o teu mau proceder. A vida dele, Ele ofende o seu mau proceder. Se você é promíscuo, se você é mentiroso, se você é ladrão, se você é injusto, se você é desonesto, Ele ofende você. Ele ofende, Ele faz você tropeçar. Se você vive desse jeito, gente, você não tem noção do que eu estou sentindo aqui. Rapaz, é muito forte. Ele faz você tropeçar. Você é uma pessoa cheia do seu ego, convicto de si, mas quando você chega, você tropeça. Você cai, querido, porque Ele é a verdade. Ele quebra você no meio. Não tem jeito, não tem como. As coisas que você acha que faz certo, as coisas que você pensa que está certo, Ele destrói tudo. Vira cinzas. E você passa a olhar para Ele. Você passa a ver nele. E você passa a querer ser como Ele. Nós seres humanos somos pessoas que gostamos de nos comparar. Isso é rápido. Tanto homens como mulheres. Nós nos comparamos o tempo todo. E nas nossas comparações, quando nos comparamos com alguém, a gente se sente melhor ou pior.
Quando você olha um sujeito e você vê, olha, meu filho está melhor do que o dele, ou eu estou pior do que ele. É assim que funciona, não é assim? Ou eu sei mais do que ele, eu sei menos do que ele. É sempre assim, mas quando você se compara com Cristo, você quer ser como Ele. Por quê, bispo? Porque Ele muda você de glória em glória. O relacionamento com Ele transforma você. A minha esposa, ela não era essa mulher. O que você vê nela é a obra do Espírito de Deus. A mãe dela botou ela para fora de casa. Situações aconteceram, ela não chamava a mãe de mãe. Hoje o relacionamento dela com a mãe dela é algo que você olha e fala, meu Deus do céu, nem eu tenho um relacionamento com a minha mãe como ela tem com a mãe dela. É maravilhoso. Você não é o que você diz ser, você está assim. Porque se você conhecer Cristo, você muda. Cristo transforma você, Cristo muda você, seus pensamentos. Cristo muda você e é sobre isso. Eu escolhi falar sobre Cristo. Não importa que Ele cresça, que eu diminua. Cristo, pessoal, é o centro de tudo. Cristo Jesus. Você precisa dizer, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem é esse homem. Eu preciso. Uma pessoa que conhece a Cristo não investe em coisas que não são dele. Uma pessoa que conhece Cristo não perde tempo com aquilo que não agrada a Deus. Não perde. Uma pessoa que conhece a Cristo não vive a sua vida sem um propósito. Isso é só a introdução, a gente vai entrar na palavra. Eu quero tecer para você o pano de fundo para que você entenda que existe uma coisa errada se você diz que conhece a Cristo e ainda não se casou. Se você diz que conhece a Cristo e ainda tem mágoa. Se você diz que conhece a Cristo e tem problemas para obedecer aquilo que a Bíblia fala, alguma coisa está errada. Na sua cabeça você diz que conhece Ele, mas você não conhece. Quando você conhece uma pessoa e alguém pergunta para você, você conhece fulano? Conheço. Olha, rapaz, ele fez isso. Não acredito nisso não. Por que não? Porque eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Olha, você deve estar equivocado. Mas a pessoa que você está falando não bate com a pessoa que eu conheço. Entende o que eu estou dizendo? E aí você vai lá e vê, e a pessoa, não, realmente você estava certo, eu julguei errado. Ele realmente é como você falou, porque você o conhece. Você sabe quem ele é. Você sabe quem ele é, você conhece ele. E é sobre isso que eu queria falar com você. Você conhece Jesus? Porque se você conhece ele, tem que haver um sinal. Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem. Eu falei para eles. Jesus disse assim, ó, os sinais seguiriam os que creem. Qual o sinal que você tem de que Cristo entrou na sua vida? Não tem resposta. O que Ele fez no seu casamento? O que Ele fez na sua vida? Em você. O que Ele fez em você? Não fez. Então você não conhece Ele ainda. Você não sabe quem é Cristo ainda. Mas o dia que você conhecê-lo, o dia que você conhecê-lo, as pessoas vão olhar para você e falar assim, ó, o que aconteceu contigo? O que houve com você? O que aconteceu com você? Como assim você mudou? Como assim você mudou? O que aconteceu com você? O que houve com você para você fazer isso? As pessoas que conhecem você e sabem quem você é antes, sabem que você talvez, um exemplo, você é uma pessoa de pavio curto, pouca coisa tira você do sério. Pouca coisa faz você brigar, gritar, explodir. E de repente você encontrou a Cristo. O motivo, a razão pela qual fazia você ser aquele tipo de pessoa, acabou. Você tem algo novo, algo melhor. E alguém pisa no seu pé, acontece alguma coisa e está todo mundo esperando você explodir. Está todo mundo esperando você soltar cobras e largatos. E você perdoa. Você se cala. E as pessoas falam,
não é possível. Como assim, fulano? Não. Ô fulano, o que houve contigo? Você não vai fazer nada não? Não. Como assim não vai fazer nada? Eu conheço você, eu sei como é que você é. Como assim? Quem me conheceu antes sabe que eu era um mulherengo perturbado. Quem me conheceu antes de me converter sabe quem eu era. E quando eu me converti, pessoal, chegou ao ponto de uma jovem que foi para a igreja e ela passou um problema na casa dela e a minha mãe acolheu ela na minha casa. A minha mãe, ela colocou essa jovem para dormir na cama da minha irmã do lado da minha. E aquela menina me perturbou a noite toda, se você entende o que eu estou falando. Diante de Deus. E eu saí fora. Antes de eu me converter, eu tinha um relacionamento com uma menina que eu chamava, um termo que eu usava, biscate. Era biscate e carteira assinada. Carteira assinada era aquela séria, a biscate era aquela que... Entende o que eu estou falando? Era assim que a gente funcionava. Era quem eu era. Você entende o que eu estou falando? Para você entender, porque às vezes a gente fala, você não entende. Era assim que eu era. Era essa pessoa que eu era. E Deus me transformou. Eu fui até ela e falei assim, olha, não tem como a gente ficar junto mais. Como assim? Porque eu não gosto de você. Eu não vou casar com você. Mas a gente pode ficar não saindo, não tem como. Porque eu estou enganando você, está me enganando. E eu estou bloqueando a minha vida de encontrar a pessoa com quem eu quero casar. Se eu ficar vivendo esse tipo de vida, eu não vou ter aquilo que eu sonho em ter. Então não tem como. E ela chorava. E esse não era eu. Eu nunca ia fazer uma coisa dessa. Porque na minha concepção, quantas mulheres tivesse, era melhor. Isso mostrava quem eu era, forte, viril, cara. Só que quando Cristo entra na sua vida, isso acaba, querido. Isso não existe mais. Cristo é a razão da sua vida, o motivo, o seu princípio. Então, se você me assiste agora e você está na igreja, você diz que está na igreja, que crê em Jesus, mas você continua vivendo essa vida, você não conhece a Cristo, você está se enganando. Você está enganando a si mesmo. Você diz que conhece a Cristo e você é uma pessoa que tem mágoa, tem ódio das pessoas, é vingativo. Você não conhece a Cristo. Você não conhece a Cristo. Você é avarento, você é uma pessoa, desculpa a expressão, miserável. Você sempre pensa em você primeiro. Você não está preocupado com a dor das pessoas, você está preocupado com você não conhece a Cristo, você não sabe quem é. Entendo o que eu estou falando, isso é muito importante você entender. Uma pessoa que não conhece a Cristo, ela é egoísta. Ela não se preocupa se ela vai destruir um casamento, ela não está nem aí para isso. O casamento que Deus disse que é a coisa mais sagrada. Digno entre todos seja o matrimônio. Mas a pessoa quer, ela não... Como que uma pessoa diz que crê em Deus, que conhece a Deus e quer destruir um casamento? Não bate, não existe isso. Você entende o que eu estou falando? Não existe isso. Você está se enganando. Vamos ler o texto. Gálatas capítulo 5, 16. Ele diz, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando eu ando no Espírito, quando eu estou no Espírito, eu estou em Cristo. Quando eu estou no Espírito, eu estou obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas isso aqui, para acontecer, a pessoa precisa ter encontrado Jesus primeiro. O foco tem que ser mudado. O objetivo tem que ser transformado. Porque se não mudou o foco, nós vamos ter pessoas dentro da igreja se esforçando para não estar no mundo. Não é isso que Deus quer. Nós temos pessoas na igreja hoje, ela está na igreja, mas ela está se segurando, fazendo das tripas coração para ficar ali. Porque o mundo chama ela, está dentro dela, o mundo clama por ela. Quando Cristo entra na sua vida, querido, o mundo não te chama mais atenção. Você entende, eu não sou daqui.
Eu não sou desse mundo. Eu lembro quando eu ia para os bailes funks, eu gostava de ficar próximo da caixa de som, onde batia, a roupa ficava tremendo, aquele troço vibrando dentro da gente, aquela coisa. Rapaz, e eu fui uma vez, depois de Cristo, eu fui para ver o que aconteceu, eu fui lá. Era uma festa de rua, e eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Cara, o que você tem na sua cabeça que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vou embora. Aí vem um, não, toma aqui. Fui embora. Eu falei, nunca mais eu coloco meus pés em um lugar como esse. Um ambiente imundo, sujo. As pessoas... Rapaz, uma coisa terrível. As pessoas se usando, fazendo... Eu falei, não, fui embora. Nunca mais. O meu prazer é a palavra de Deus. É estar com Deus, é estender a mão, é ajudar, é fazer o trabalho, é estar com Cristo. Eu aos 17 anos me entreguei a Cristo. Eu me entreguei a Jesus. Falei, Senhor, a minha vida está uma porcaria, está tudo quebrado, muda ela e eu dou ela para o Senhor. E Ele fez isso. Ele me libertou do espírito de pombagira, de prostituição que eu tinha. Ele me libertou do espírito de vícios, de vingança. Eu era uma pessoa muito vingativa. Eu era uma pessoa muito vingativa. E Ele mudou isso. Ele transformou meus pensamentos, meus princípios. Ele foi mudando. E eu vou te ser sincero, às vezes eu falo para vocês dessas coisas que eu fazia nessa época, mais de 28 anos atrás, e às vezes eu fico pensando, será que eu fiz isso mesmo? Porque a mudança foi tanta, que parece que eu não existi. Que isso que eu fazia parece que eu não sei se você sente isso, mas é como se às vezes eu falo, será que foi isso mesmo? As lembranças são bem... Como é que eu posso dizer? Realmente é isso aí, é uma outra vida. É uma outra vida. Houve uma mudança, houve uma transformação. E por que é importante falar sobre isso? Porque tem pessoas dentro da igreja que estão sofrendo e vivendo uma vida como quem está no mundo. Elas nunca tiveram encontro com Deus, acreditam que tiveram, mas continuam com a mesma vida e acreditam pensando assim, está vendo, a igreja é a mesma coisa que o mundo. Não é, querido. Não é. Se a sua vida não mudou é porque você não conheceu Jesus, porque o dia que você conhecer Ele, você nunca mais vai ser o mesmo, meu irmão. Nunca mais. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aquela velha criatura morre. Você é transformado. Rapaz, eu estou tão cheio aqui para falar, você não tem noção. Porque a carne milita contra o espírito, é uma guerra. Como acontece, bispo? É assim, você está com a sua vida no fundo do poço, tudo dando errado para você. As formas, as maneiras que você tenta resolvê-lo, não resolve. Isso pode ser uma área da sua vida, a qual talvez é a mais importante para você. Há aqueles que a vida inteira está destruída. Talvez tem pessoas aqui me ouvindo que a vida sentimental, familiar, emocional, espiritual, está tudo um bagaço. O que é isso? Isso é Deus mostrando para você que você precisa dele. É isso que Deus está mostrando. Ou talvez você é uma pessoa que a sua vida financeira está boa, sua família está bem, mas a sua vida sentimental é uma destruição. E isso está acabando com você. Isso está destruindo você, está acabando com você. O que está acontecendo? Deus está chamando você. Porque sem Jesus nada você pode fazer. O que na sua vida, eu vou dizer assim, a área da tua vida que mais você quer que dê certo, não está dando. Aquilo que você mais quer que aconteça, não está acontecendo. E por que não está acontecendo? Porque falta você levar Jesus ali. Está faltando você colocar Jesus ali como Senhor daquela área.
Talvez Ele é Senhor na sua vida financeira, Senhor na sua vida familiar, Senhor porque você obedece os princípios que Ele diz. Mas nessa específica área da sua vida, a qual você está lutando para resolver e não resolve, é você que é o Senhor, o dono. E é por isso que você está sofrendo. É por isso que você está gemendo. E hoje Jesus está falando isso para você. Eu posso te ajudar. Eu posso mudar essa história. Mas você tem que morrer. Você tem que colocar a sua vida na minha mão. E aí você entende isso e você entrega. Você percebeu por A mais B, pelos resultados, que você não pode resolver sozinho. Você precisa de alguém maior do que você. Você precisa de uma rocha mais alta que você. Só que essa rocha, querido, ela ofende. Essa rocha, ela faz você tropeçar. E quando você não tem mais nada, você entrega a Ele e Ele começa a levantar a sua vida. Ele começa a mostrar para você caminhos novos, excelentes, que você não conhece. Ele começa a trazer coisas e pessoas que vão agregar na sua vida, porque Ele tem o poder de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas. E então você entrega a sua vida para Ele e Ele vai falar para você o seguinte: agora você tem que fazer morrer a sua carne, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu estou dando para você o processo. E aí você entende isso e você começa a lutar contra a sua carne. Ainda não é o ponto importante, porque você ainda está lutando com a sua carne. A sua carne ainda domina você. A sua vontade ainda prevalece. Você faz o que quer e não o que Cristo diz. Quando um problema acontece, você faz o que quer. E é assim que acontece, porque quando você, pessoal, está em processo de mudança, a área de conforto, ou seja, o mal que você conhece, é melhor do que o bem que você não conhece. É assim que funciona. É por isso que uma pessoa que está vendo a vida errada, para ela mudar é difícil, porque toda vez que a corda aperta, ela quer voltar para aquela zona de conforto que é o mal que ela conhece. Mas quando Cristo é o centro, ela insiste: não, eu vou mudar. E Cristo é a força que você não tem e precisa. Amém? E Ele começa a lutar com você, e você começa a matar a sua carne. Você começa a identificar as obras da carne, como agora você vai começar a perceber. E Ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o quê? O vosso querer. A sua vontade, olha para mim, a sua vontade, a minha vontade, o que eu quero. Eu vou dizer para você, eu não queria agora estar aqui no altar em pé, porque eu estou com uma dor nos pés. Acho que foi porque eu fui andar de bicicleta descalço para resolver as coisas. Eu estou com uma dor muito grande nos pés. A minha vontade era estar sentado, outra pessoa falando. Mas essa não é a vontade de Deus. Ele queria que eu falasse isso. Ele queria que eu viesse aqui falar isso para você. Qual que é a sua vontade? O problema é que às vezes a sua vontade ela é muito parecida. Ou melhor, ou você percebe assim, que ela é muito parecida com a vontade de Deus. E você às vezes fala assim: não, o que eu quero é o que Deus quer. Eu quero isso, não é a vontade de Deus, só que é a sua vontade. E você não está preocupado em falar assim: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Abrir um jejum para matar a sua vontade, para matar a sua carne, dizer não para si, esperar o tempo necessário para que o Espírito Santo venha e fale: olha, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Isso não é o que eu quero que você faça. O caminho é outro, mas a pessoa não quer, porque ela precisa voltar para a zona de conforto. Isso é carne. Isso é carne. A Bíblia fala que a carne para nada aproveita. Nada. Toda atitude que você tomar, toda decisão que você tomar na carne, você vai se arrepender amargamente.
porque ela vai produzir morte em você. Vai produzir morte no seu casamento, morte na sua vida financeira, ela vai produzir morte. Mas a Bíblia fala que toda atitude inclinada para o Espírito produz vida. Vida e paz. Amém. Então aqui você percebe que a sua vontade está conectada com a do diabo. Como assim, bispo? É isso aí. Lá no Jardim do Éden ele tomou posse disso. Ele fez Eva olhar para aquela única árvore que ela não podia botar a mão. Ele aguçou a vontade dela e ali ela entregou a vontade dela a Satanás. E ela fez o mesmo com Adão. E Adão entregou a vontade dele a Satanás. Então a obra de Deus acontece aonde, bispo? Na sua vontade. Uma pessoa que conhece a Cristo não faz o que quer, faz o que o Cristo manda. Uma pessoa que converte a Cristo, ela é trabalhada na sua vontade. A vontade é mudada. É por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele pode cometer erros, mas ele não vive na prática do pecado. O pecado não é uma prática, não é um costume. Ele pode cometer um erro porque é falho, mas ele não vive, ele não tem aquilo como um estilo de vida. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Ele é mudado, a vontade dele não é aquela. É por isso que quando você ouve a palavra de Deus, ela faz você se sentir mal, e isso é bom. Se você ouve a palavra de Deus e não se sente mal com o que você está fazendo, querido, é um problema. É um problema. E você já percebeu que as pessoas não querem se sentir mal? Elas vão para as igrejas para ouvir o que o pastor, ou o que elas querem ouvir. Hoje ela tem um catálogo na Bíblia, ó, esse pastor prega assim, então vou lá hoje. Ah, esse pastor só traz autoajuda, pouca ajuda do alto, então vou lá nele. Motivação. Ó, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui prega a palavra, não vou lá não. É igual quando a pessoa abre a Bíblia assim, ó. Deus fala comigo, aí vem uma lampada. Opa, isso aqui não é para mim. Vou ler depois, mais tarde, 3 da tarde melhora. 3 da tarde vai melhorar, porque aqui o negócio, agora de manhã o negócio está feio. Entende o que eu estou falando? O mar está agitado. Então, que hora? Meio-dia? Tá, meio-dia o senhor deve estar nervoso. Alguém fez alguma besteira, deixou ele nervoso, ele está falando isso para mim. Então, mais tarde, 3 da tarde, ela vai lá, Senhor, falar comigo. Opa, de novo. Você entende o que eu estou falando? A sua vontade é a vontade do diabo. Que isso, bispo? O que você quer fazer não é o que Deus quer que você faça. O que você não quer fazer é o que Ele quer que você faça. Amém. Glória a Deus. Para que porventura não façais o que é o vosso querer. Amém? Amém. O que seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Por quê? O Espírito é acima da lei. Um exemplo. A lei dizia, se você comete adultério, você é condenado. Jesus disse, ouviste o que foram ditos pelos antigos, não adulterar, e quem cometer adultério será condenado. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com os olhos impuros, com olhar impuro, já adulterou com ela. Então você vê que o Espírito vai além da lei. A lei diz que para você ser condenado, você tem que praticar. O Espírito diz que se você apenas olhar e desejar, já está feito. Percebe? Quem está no Espírito não está na lei. Por quê? Existe um poder. Que poder é esse, bispo? A graça. O poder de Deus é a graça que opera em nós pela fé. Então, se eu tenho graça de Deus, a graça não é uma habilidade para continuar pecando, dizer não, a graça de Deus, eu posso pecar porque Deus me dá graça, eu posso viver aqui nesse, Deus vai me dar graça. Não vai não, querido. A graça é o poder de Deus para você não viver no pecado. A graça é um poder que Deus te dá.
É uma habilidade, uma capacidade. É uma ferramenta que você tem para não viver no pecado, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Amém? Eu sou fraco, eu sou fraco. A carne é fraca, a carne é fraca. Não é assim? O pessoal não fica? A carne é fraca. Essas pessoas vão chegar lá e vão ouvir assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Senhor, vós que praticai iniquidade. Eu conversava com um irmão que fazia um trabalho ali para mim, e ele falando sobre iniquidade. Aí eu falei para ele assim, você sabe por que o iníquo, ou seja, Satanás, o anticristo, ele é chamado de iníquo? Sabe por quê? Porque ele ama. Botei parafuso na sua cabeça agora, né? O anticristo, 666, o capa preta, o Satanás, ele mesmo. Ele ama. Só que o amor dele não é o ágape. Então quem pratica iniquidade que ele não quer, são as pessoas que amam. Porque elas expulsam demônios. Só que você não entende que o amor de Deus, ele tem limites. O amor de Deus corrige, ensina, constrange. O amor de Satanás aceita tudo. Entende o que eu estou falando? Sim. Por isso que é iníquo. Uma pessoa que ama, mas não teme a Deus, ela é iníqua, porque ela aceita tudo. Todo amor é de Deus. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Todo amor é de Deus. Toda forma de amar, você está me ouvindo aí, né? Toda maneira de amar é válida. Anticristo, Satanás. Deus ama você 100%. Mas se você faz o que é errado, Ele discorda de você 100%. Eu amo a minha esposa e eu sei que ela me ama também 100%. Mas se eu vacilar, ela chama minha atenção. E a mesma coisa eu a ela. E a mesma coisa nós dois a Carolina. Amém? Nós a amamos. Mas discordamos 100% se ela faz o que é errado. Reprovamos veementemente o que ela faz de errado. Satanás não. Tudo está certo, está tudo bem. Tudo que você faz, que lindo. Por isso que os que praticam a iniquidade são aqueles que curam, que oram, mas não temem a Deus. E você sabe que isso fala de dons. E dons são irrevogáveis. Uma pessoa pode estar adulterando, roubando, mentindo, fazendo um monte de coisa errada e continuar curando, porque os dons são irrevogáveis. Você entende? Mas ele vai falar para ela assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque você pratica iniquidade. Você usou o meu nome, você usou o dom que eu te dei, mas porque você não tinha uma vida íntegra. Porque você não me temia, você não me respeitou, você não me honrou. Como você vê às vezes, o cara ora pela pessoa, cura a pessoa e depois vai lá e adultera com ela. Quantas vezes você já viu isso? Usou o poder de Deus, tem o dom, usou do poder de Deus para poder se beneficiar. O amor tem que estar junto com o temor. Uma pessoa que teme a Deus, mas não ama, ela se torna legalista, fariseu. Entende os dois extremos? Uma pessoa que ama, mas ela não teme, ela é iníqua, porque ela aceita tudo, até o que é errado. Ela está vendo o que ela está fazendo está errado. Está vendo o que ela está fazendo não é de Deus. Ela é solteira, ele é solteiro, estão querendo fazer coisa errada, furunfar. Não pode. Mas Deus entende. Iníquo. Você vai colher o fruto disso. Eu gosto do fulano, o fulano, ele está divorciado, está divorciando, não divorciou. A gente quer, querido, você não, olha para mim, você que é solteira, nunca se relacione com um homem que está se divorciando. Nunca. O casamento dele pode ser restaurado. Nunca.
Mas eu não sei se é de Deus. Eu já estou falando para você, não é de Deus. Não é de Deus. Nós temos o testemunho do Saulo. Você viu o testemunho do Saulo? Quem viu? Está lá no nosso Instagram. Separou da mulher. Deus restaurou o casamento dele, voltou, estão juntos, tiraram a foto, tá lá. Ligou para minha esposa, olha, a senhora é uma bênção na minha vida, graças a Deus. É sobre isso. Não existe caso impossível para Deus. Amém? Amém. Entenda o que eu vou falar, preste atenção. Entenda o que eu estou falando. Se você conhece a história do Saulo, você vai entender. Mas existem situações em que Deus trabalha de forma diferente. Eu estou dando para você aqui pontos para que você pense. Saulo, ele amava a sua esposa, estava preso numa cadeia e algumas pessoas da palavra ensinavam a ele que estava tudo bem. É mentira? Da palavra. Ele veio aqui, minha esposa é psicoterapeuta, cuidou dele cientificamente, mas o Espírito Santo usou ela. E ele foi se voltando para Deus. Se voltando para Deus, se voltando para Deus, a esposa orando por ele, e eles já estavam divorciados. Gente, você não tem ideia do milagre que Deus fez naquela vida. Papel. Hã? Não só de corpo, mas de papel. Assinou o papel, divórcio. Tá lá no Instagram, eu botei no meu stories, porque, gente, isso tem que ser divulgado. E não é o primeiro relacionamento que Deus restaura. Quando nós começamos a orar meia-noite, o casal tinha separado, a mulher estava na Bahia, o outro estava no Rio de Janeiro, não foi? Deus mudou a situação, restaurou o casamento. Temos a Vanessa e o Helenilson, que são fiéis membros da Igreja Batista Construindo Vidas no Rio de Janeiro. Eles estavam separados, ela com uma pessoa e ele com outra. Deus mudou a história, restaurou o casamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, Deus é poderoso. As pessoas não querem mais acreditar nisso. Ou melhor, o diabo está fazendo não se pregar mais sobre essas coisas, porque a fé vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se você prega sobre aquilo, as pessoas vão despertar a fé, porque Deus pode fazer. E não está fazendo porque não se ensina. Tem que fazer morrer a carne. Tem que fazer morrer a carne. Tem que fazer morrer a carne. A carne, querido, não é de Deus. O Espírito é de Deus. Quando eu falo isso, estou dizendo que Deus não criou. Estou falando o seguinte, que você precisa rejeitar a vontade da carne. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa ouvindo o que você está ouvindo. Você está aqui porque Deus quer falar isso com você. Então você não ouve isso. Na sua cabeça já colocou outros pensamentos, outros caminhos. E Deus está falando para você, não, o caminho que eu quero que você tenha é esse aqui, ó, porque eu posso fazer. Eu posso fazer. Gente, um divórcio, ele destrói vidas. Um divórcio acaba com pessoas. Se você estava no mundo, veio para a igreja, eu entendo. Agora, dentro da igreja, com Cristo, querido, lute pelo seu casamento, lute pelo seu casamento. Lute pelo seu relacionamento, lute. Você tem que lutar. Porque quando você decide divorciar, você está sendo egoísta. Quando você casa, querido, você casou, então você tem filhos. Gente, você não pode decidir as coisas por causa de você. Eu tenho que buscar minha felicidade. Ó, você sendo egoísta. Não é respeito de você mais não, querido. Não é respeito dela não. Claro que a gente tem que ter cuidado com isso, porque existem situações de agressão, abuso, e a gente precisa colocar isso em pauta. Se tiver acontecendo esse tipo de coisa, tem que denunciar. Mas não tem esse tipo de coisa. Aconteceu problemas, lute pelo seu casamento. Porque Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Deus pode transformar. A palavra de Deus é clara, querido. Tudo é possível ao que crê. Amém. Tudo é possível ao que crê. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Amém? Amém. Isso são palavras que não se falam, porque isso realmente traz dores, dificuldades. Mas é a palavra de Cristo, porque ela traz desconforto, ela choca você. Ela choca você. Se um homem está querendo se relacionar com você, mulher, olhe para mim. Você é jovem,
e ele está casado, é do diabo. Que isso, bispo? Não tenho dúvida nenhuma, posso falar para você à vontade. É do diabo. Não é de Deus. Não é de Deus. Que isso? Não é de Deus. E se você insistir nisso, você vai pagar um preço altíssimo. Altíssimo. Se é solteira, solteiro, ore a Deus porque tem uma pessoa para você. Acredite nisso. Tem uma pessoa de Deus que vai fazer você feliz. Ore, diga a Deus, Deus, em nome de Jesus, qual que é a tua vontade? É por isso que a gente está aqui hoje. Você entregou sua vida para Jesus? Você entregou? Muito bem. Então a sua vida é para a glória de quem? Para a glória de quem? Fala, gente. Não é para a glória de Deus? Então como é que você quer fazer o que você quer? Você acha que você vai glorificar Ele fazendo o que você quer? Não vai. Você glorifica a Deus fazendo o que Ele quer que seja feito, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano preparado, já está tudo preparado. Ele tem um plano preparado. E você e eu, nós entramos no plano dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ela vai trabalhar em você, ele vai mudar tudo em você. Ele vai transformar você, ele vai fazer uma obra na sua vida. E quando você vê a obra feita, você vai levantar as mãos e vai dizer graças a Deus, porque eu ouvi essa palavra. É uma palavra, pessoal, que eu sei que não tem, como é que eu vou dizer, cereja. É um café amargo, é um copo de boldo. É um copo de boldo. Mas vai mudar a sua situação, se você crê nela. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa? Então o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de quê? Eu estou fraco, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu tendo boa vontade. Ou seja, eu não quero fazer. Está contra a minha vontade, o que eu queria, o que eu planejei. Você veio aqui talvez com seus pensamentos formados, sua mente formada, com tudo pronto do que você ia fazer, tintim por tintim, e você vem aqui, Deus taca essa pedra em você. Uma pedrada. E cai tudo no chão. E você fala assim, Senhor, eu não queria fazer isso não. Já estava tudo pronto, já estava tudo certinho, mas eu escolho fazer a sua vontade. Eu escolho. Por quê? Porque o Senhor sabe o que faz, eu não sei o que eu faço. Eu estou vendo aqui e os minutos à frente eu já não sei, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. O Senhor já sabe. O Senhor conhece todas as coisas, sabe o meu deitar, o meu levantar, o Senhor conhece tudo, o meu temperamento, a pessoa que eu sou. Então, eu não queria fazer, eu quero deixar bem claro isso, eu não queria fazer. Eu não queria. Não é o que eu esperava, não é o que eu planejei, mas, já que o Senhor está falando, eu vou fazer. Boa vontade. Eu faço questão de explicar, pessoal, para a pessoa não dar aquela história de que não sabia. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu prego, eu sei que depois que a gente ensina, juízo vem. A gente ensina, eu procuro deixar bem claro para você entender. Então você sai daqui entendendo que Deus está falando com você, e você não sai daqui dizendo assim, não entendi, eu não compreendi. Você sai entendendo. E aí você vai tomar uma decisão, e tomando essa decisão, vem juízo. Porque você sabe o que está fazendo. Você não é mais uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Então, o Espírito Santo está falando para você nessa manhã que você precisa considerar o que Jesus está dizendo. Ele diz, ora, as obras da lei são conhecidas e são prostituição, relacionamento sexual fora do casamento. Como que você quer que Deus abençoe o seu casamento se você convida o inimigo para estar com você todo dia? Como? Como você quer que Deus entre no seu relacionamento? Porque Deus quer participar do seu relacionamento. Deus quer participar do seu relacionamento. Eu estou falando do relacionamento íntimo do casal. Deus quer participar. Deus quer estar ali com você. Quando o casal está junto, vocês estão queimando incenso a Deus. Deus quer estar ali. Então o que você faz ali precisa estar de acordo com a vontade dele para ele poder abençoar. E como que ele vai abençoar se você não entende isso?
É por isso que existe o processo namoro, noivado e casamento, para você saber o que você quer. Eu namorei e noivei minha esposa para saber o que ela queria. E é ela que eu queria. E eu falei, Senhor, essa mulher é a mulher da minha vida, e acabou. E é isso aí, 23 anos juntos. Você tem que fazer a coisa certa. É desse jeito. Você botou o carro na frente dos bois, Deus pode abençoar? Pode, porque Ele é misericordioso, compassivo, mas você vai colher algum fruto, você pode ter certeza disso. Mas se você for sábio e obediente, humilde, Deus vai te dar direção, colocar pessoas próximas de você para te ajudar. Mas entenda, querido, se você quebrou um princípio, a Bíblia fala, quem rompe o muro, uma cobra o morderá. Você pode se sentir bem. Não, mas eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo bem com o que eu quero fazer. Tá, querido? Tá? Tá de acordo com a Bíblia? Bom, não tá tão de acordo, não, mas eu estou me sentindo bem. Então vai sim. Vai lá. Eu sou assim. Vai. A pessoa quer uma direção, a gente dá. A pessoa vem falar para a gente o que ela quer fazer, vai na fé. Já planejou, já veio falar, ó, pastor, fala com o senhor. Então, eu vou fazer assim. É, querido, tá bom, então tá bom, vai lá. Vai em paz. É diferente quando a pessoa vê, pastor, eu tenho uma dúvida, eu estou passando por isso, eu não sei o que a Bíblia fala, o senhor pode, ó, a Bíblia diz isso. Então, se eu fizer isso, está errado, Bíblia? É isso aí. Então, eu tenho que fazer assim, é sobre isso. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, então. Vai dar certo. Ela sai chorando, sai aborrecida, sai, sabe, chutando pedra, mas quando volta, caramba, bicho, cara, glória a Deus. Pô, é sobre isso. É desse jeito. Mas aí a pessoa já vem com a opinião formada. Ela não vem pedir uma direção de Deus, ela vem falar pra gente o que ela decidiu. É o que eu quero, bispo. Então tá bom. Aí ela sai feliz. Aí quando volta, aí a gente fica assim. Te avisei. Mas vem cá, chora aqui no altar, vamos cuidar. A gente não joga ninguém fora, amém, pessoal? Ninguém. Cristo ama todos. Os obedientes e os rebeldes, todos eles. E isso é o amor de Deus. Talvez você está saindo daqui dessa mensagem chateado, aborrecido, está pensando até em trocar de... Mas acredite, é isso que vai mudar a sua história. É o que você precisava ouvir. É o que vai levar você a tomar a decisão que vai doer, querido, mas que vai trazer você resultados eternos. Não só aqui, mas na vida eterna. Então, para a gente terminar, que eu já falei muito... As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, ou seja, tudo que é impuro. Tudo que é contrário à vontade de Deus. Tudo que é contrário à vontade de Deus. Sujo. Lembre-se dos espíritos imundos, impuros. Obras deles. Lascívia. O que é lascívia? Sensualidade. É a pessoa que... É o cara que... Chega... Ele anda com a blusa meio aberta, né? Para dar aquela... É cristão. É um cristão, mas gosta de... E aí? É o pombo giro. E a mulher também nem se fala, né? Entende o que eu estou falando? Porque, gente, lascívia é sensualidade, não é beleza. Não confunda. Uma mulher pode estar muito bonita, né? Linda, e não estar sensual. Um homem pode estar muito bonito, bem arrumado, e não estar sensual. Compreende? É sobre isso. Há uma diferenciação dos mundos muito grande. E o homem de Deus, ele anda bonito, bem arrumado, não sensualizando. É a mesma coisa é a mulher. Lascívia é sensualidade. Entende o que eu estou falando? Quem está entendendo? É pesado. Quanto tempo talvez você não ouve falar sobre essas coisas? Mas está aqui. É isso aqui.
lascívia, idolatria. Idolatria, gente, é tudo que você coloca acima de Deus. Pode ser uma imagem, pode ser uma pessoa, pode ser o seu trabalho. Idolatria. Idolatria também tem a ver com prostituição, avareza e por aí vai. Feitiçaria. A feitiçaria é caracterizada por quê? Todo aquele que é feiticeiro obriga a entidade a fazer o que ele quer. E às vezes a pessoa quer fazer aquilo com Deus, quer obrigar a Deus a fazer o que ela quer. Isso é feitiçaria. Deus não vai fazer o que você quer. Não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer. Então, se o que você quer está de acordo com a vontade dEle, então vai acontecer. E vai acontecer perfeitamente, de uma forma extraordinária, que vai ser melhor do que você imaginava. Amém? Amém. Mas não tente forçar a Deus a fazer o que você quer que Ele faça. Compreende? Sim. E aí a pessoa pensa, não, bispo, então Deus não quer que eu case? Não, querido. A Bíblia fala que o casamento é uma bênção. Ele quer sim que você case. Ele quer. Ele quer que você case, Ele quer que você tenha filhos, Ele quer que você prospere, Ele quer que você tenha dinheiro, que você tenha saúde, Ele quer tudo que a Bíblia fala que o homem tem que ter, você tem que ter. Deus quer que você tenha. Mas você precisa ter maturidade para isso. Eu vi uma história de um rapaz que ele falou assim, o meu filho chegou para mim, papai, cadê o dinheiro do meu lanche? Aí o filho deu 10 reais para o filho. Eu gosto de dar o lanche dos meus filhos, então eu dei 10 reais para ele fazer o lanche. Aí o outro veio, papai, cadê meu lanche? Eu dei os 10 reais. Aí o outro veio, estava trabalhando e falou assim, papai, cadê meu lanche? Ah, pega na carteira do papai. Aí ele foi na carteira, moleque esperto, né? Pegou, em vez de pegar a nota vermelha, pegou aquela azulzinha. Aí veio assim, papai, peguei a nota. Não, meu filho, essa aí não, papai trabalhou muito. Essa aí não, bota de volta lá. Ele foi lá, pegou a nota, botou de volta. Aí ele foi orar a Deus. Deus, eu não dei aquela nota para o meu filho porque ele não tem maturidade para lidar com aquilo. 10 reais ele sabe comprar o que ele vai comprar. Agora 100 reais eu dar para ele assim, ele vai se perder. Aí ele orando, o próprio Espírito Santo no meio da oração falou assim, por isso que eu não te abençoei daquilo que você quer, que você não tem maturidade para lidar. Olha aí. Não, eu tenho. Deus, se eu me der, eu vou saber fazer, eu vou. Quem já fez isso? Eu quero. Não é assim? Alguns pegam até o fulano, como é? Não tem aqui, rapaz. Você vai entender o que eu vou fazer? Cadê? Me presta a caneta aí. Uma caneta, me dá uma caneta aí. Eu não vou falar não, eu vou mostrar para você ver. Aí, chegou aqui primeiro, pastora. Ó, se você não fizer, vai ficar aí até fazer o que eu estou querendo. O que é isso? O que é isso? Feitiçaria. Faz isso com ele. Pra você ver. Você vai chorar, querido. A minha mãe era assim. Ela batia na gente para falar assim, ri pra mim. Pensa na minha mãe. A minha mãe era um barato. A minha mãe batia na gente, que a gente fazia besteira, e depois ficava, ela olha pra mim, ri pra mim. Assim é Deus. Ele bate para te ensinar, para te orientar, e depois fala assim, ri pra mim. Que negócio de filho ficar de mal com o pai? É ruim. Minha mãe falou que eu quebro você no meio se você vai ficar chateado comigo. É ruim, ri pra mim agora. Eu não aguentava. Todo lascado. Mas é assim que Deus faz. Porque Ele te ama. Deus não vai permitir que você tenha algo nas mãos que vai te destruir. Não vai. Até que você entenda quem Ele é. Que Ele é seu pai, seu criador, não é seu irmão, não é o seu igual. Amém? Amém. Feitiçaria, inimizade. Você tem inimizade com alguém? Meu Espírito Santo não bateu com o Espírito dele. Não é Espírito Santo não, querido. Isso é demônio. Não. Inimizade. Tá bem com todo mundo.
inimizade, porfias, ciúmes. Pessoal, o ciúme é uma obra da carne. O ciúme é uma obra da carne. Mas tenham cuidado. Você pode sentir ciúme de um amigo, sentir ciúme do seu pastor, sentir ciúme da igreja, sentir ciúme da sua esposa, do seu marido, mas é uma coisa que tem que ter saudabilidade. Mas algo que faz você tomar atitudes, agir de forma errada, de maldade, essa aqui é o que a Bíblia está falando, que é o ciúme que causa sofrimento, dor. Esse ciúme, que não é o que Deus quer que você tenha, porque a própria Bíblia fala que Deus também tem ciúme de nós. Amém? A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele tem ciúme da gente. Glória a Deus. Iras. Aquelas iras que você tem, ou que nós temos, isso é obra da carne. Discórdias. O que são discórdias? Entenda, numa conversa, num relacionamento de grupo de pessoas, há pensamentos diferentes, mas brigas, de maneira que você queira impor o seu pensamento ao outro, mas não juntar uma conversa e entrar num consenso onde os dois, ou os três, ou os quatro, tenham o entendimento de uma atitude que possa beneficiar a todos, isso é de Deus. Mas discórdia, onde você tenta expor a sua ideia, o outro tenta, o outro impõe, aquela guerra fica, aí tem, isso não é de Deus. Entenda, pessoal, numa conversa, num relacionamento, o objetivo é sempre trazer um ponto, um entendimento onde os dois sejam assistidos. Amém? Muitas vezes a esposa quer impor no marido o que ela pensa e o marido tem que aceitar. Não é assim que funciona. Porque duas pessoas podem estar certas tendo pontos diferentes. Você sabia disso? Sabia? Um estudo em Harvard comprova que as pessoas podem ter dois pensamentos diferentes. No caso, o casal, ou numa empresa, num trabalho que você está fazendo. Duas pessoas têm pontos diferentes e as duas podem estar certas. Então, qual que é o objetivo? Levar os dois pensamentos a sintetizar-se num que possa beneficiar a todos. Deus é assim. Todos vocês aqui são importantes no trabalho da igreja. Todos vocês. Não é essa história, o bispo manda. Não tem, isso aqui não tem aqui. Se você vê coisas na igreja que precisam ser feitas e nós precisamos entender, então a gente conversa, todo mundo dá uma ideia aqui, quando a gente sintetiza e faz algo que venha a ser de forma uniforme. Glória a Deus. É assim que funciona, porque discórdia não é de Deus. Facções, aí começa, tem a discórdia, aí vem facção, aí o grupinho do fulano de tal, que é o que estava acontecendo lá no livro na igreja de Efésios, se eu não me engano. Eu sou de Paulo, a outra de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo começa a descer o cajado. Eu por acaso batizei vocês? Graças a Deus que eu nem batizei vocês, para você falar que pertence a mim, porque que agora Cristo está dividido? Que história é essa? Não existe isso. Então se começa a ter aquele grupinho aqui, o grupinho do seu Luiz, o grupinho da Tatiane rebelde pra caramba, o seu Luizinho também é rebelde. Tatiane brava pra caramba, Tatiane, meu Deus do céu. Grita pra caramba na igreja, Tatiane, né? Quase não ouve a voz dela. Tatiane brigando, ali, criando, aí junta a patota dela, a dona Keila, todo mundo ali junto.